Shalom, shalom, amados. Vamos ao nosso segundo vídeo, cujo tema é o nome do Eterno. Esse vai ser a parte 2, tá? Meu nome é Douglas, eu sou o Roche Douglas Nunes, da comunidade rochiana do Brasil, ok? E nós vamos dar mais atenção sobre quem é o Eterno do que a pronúncia. Talvez eu farei um terceiro vídeo, e no terceiro vídeo ali eu vou passar de forma rápida em cima da questão da pronúncia. Mas eu não posso, antes de falar da pronúncia do tetragrama, do sagrado nome que está aqui, ó, Yud, Rei, Vav, Rei, Adonai, né? Esse nome, na verdade, ele é um acróstico. E esse acróstico traz várias revelações. Então, seria minimizar demais o tema, falando só a pronúncia do nome, sem abranger pelo menos um pouco das revelações grandiosas que esse nome traz, ok? Vamos lá. O acróstico do nome de Adonai e suas revelações. Nós vimos no primeiro vídeo que o nome do Eterno, ele é mais do que o próprio verbo ser pode alcançar na sua revelação. Ele é o verbo ser nas três conjugações, né? Nós temos aqui, olha, mais uma vez, só que de uma forma diferente da mostrada no primeiro vídeo, a formação do acróstico, que é o nome revelado pelo próprio Eterno à humanidade, lá no livro de Êxodo, capítulo 3, verso 15, Shemot, né? Então veja bem, ó, vamos ler aqui, ó, vocês que estão estudando hebraico, ó. Ihie Haya Ve Houve, né? Então, o que nós temos aqui? Na verdade, se a gente pega, ó, a primeira letrinha de cada tempo verbal, serei, fui e sou, né? Aqui, ó, Ihie, serei, né? Haya, fui, Ve, houve, que pode ser também utilizado como sou. E aí nós teremos então, olha lá, ó, o Yud, o Rei, o Vav e o Rei, formando então o sagrado nome do Altíssimo, que é infinito como ele é e abarca o próprio nome, já engloba o passado, presente e futuro, sendo mais do que todos os três tempos. Ok? Isso só para relembrar o que falamos no primeiro vídeo. Então vamos continuar. Agora, eu gostaria que vocês prestassem atenção em algo que é um mistério revelado, né? Mas é uma forma de mistério. É muito curioso, porque ó, o Eterno Yud Rei Vav Rei, YV, YHVH, ele é invisível, mas é real. Okay? Ele criou todo o universo, tudo que existe foi criado por ele. Ele criou o planeta Terra em 6 dias, descansando no sábado, o 7º dia. Mas existe um mistério nessa criação. Por quê? Porque quando o Eterno cria o homem no 6º dia, o Eterno o cria à sua imagem e semelhança, segundo o que ele afirma aqui, ó, em Bereshit, Aleph, Kuf, Vav, que seria, né, esse Sefer aqui é Gênesis, capítulo 1, versículo 26, tá bom? Então veja bem, como que fica isso? É impossível, na verdade, né, na linguagem humana. O Eterno é mistério. Para a gente estudar o Eterno é algo maior do que a gente, muito maior do que nossa capacidade cognitiva, nossa lógica, nosso raciocínio, até mesmo nossa ciência, nossa inteligência. É desafiada, por isso que a palavra do Eterno tem que ser estudada, né? O Mashiach, quando esteve aqui, falou: errais por não examinar as escrituras. Isso que é estudar, é se encontrar aqui, ó, com uma aparente contradição. Como que ele é invisível e o homem pode ser feito à sua imagem? Qual é a imagem do invisível? Como é que fica isso? Pensa bem. Como que se faz a imagem do invisível? Não faz, porque se você fizer, deixou de ser invisível. E se for invisível, não dá para ver, então logo não tem
uma imagem, não é mesmo? Então, são mistérios que a palavra do Altíssimo vem trazendo para a gente só consegue perceber se a gente estudar de verdade, procurar se informar, né? Então, veja bem, no hebraico essas coisas começam a ser desvendadas. Por isso que eu quero que vocês, da Roxiana do Brasil, estudem pelo menos como se lê e se escreve a língua hebraica. Tá? Não precisa aprender o idioma, falar fluente, isso gastaria tempo, é difícil e tem outras finalidades. Para a pesquisa bíblica, basta apenas saber ler e escrever bem para poder confirmar nos originais das escrituras, ok? Na língua, pelo menos original, que nós temos à disposição. Então, veja bem, na língua original, em Gênesis 1, 26, essa palavra imagem vem da raiz Salem. Está aqui, ó. Né? Salem. Ok? A forma escrita em hebraico. E aqui transliterado. Tá bom? O que isso foi revelado aqui? Os sábios começaram a estudar muito e ficaram com essa pergunta na cabeça. Como é que a imagem do invisível pode ser dada a nós? Não tem condições. E eles chegaram à brilhante conclusão, sábios de Israel, que é, no caso, a imagem do Bashia na forma corpórea. Ele que tem um corpo de luz e tudo mais, ele, pelas profecias, ele iria tornar-se homem, porque o Eterno é onisciente, sabe tudo. E como ele se tornaria homem, então Adão já foi feito à semelhança da forma que ele viria tornar-se. Por quê? Lembra, o acróstico é a revelação do Eterno no passado, no presente e no futuro. Logo, não existe tempo para o Eterno. Então, se no futuro ele seria homem, hoje já ser homem é a mesma coisa. Porque o Eterno, todas as realidades futuras, passadas e presentes, são patentes diante dele, são reais. Quando ele fala assim, ó, haja tal coisa, ainda que essa profecia não se cumpriu, aquilo já existe. Porque o Eterno, ele é poder, ele é glória, entende? Ele é acima da física, da ciência, da química. Então ele pode declarar algo e sua palavra já é lei. Quando ele falou aquilo, a matéria já está obrigada a fazer. Então, aquilo já existe, é só uma questão de tempo, mas já é real. É igual que quem tem fé plena, né? É a certeza das coisas que não se veem, que você ainda não tem, não toca, mas elas já existem. Pela fé dentro de você, igual uma criança, uma mulher está grávida, ela já é mãe. A criança, ela não sabe como é a orelha da criança, a cor do olho, o jeito do cabelo, o formato do nariz, das mãos, do pé, se puxou mais para o pai, para a mãe, não sabe nada. A criança é como se não existisse no nosso mundo aqui fora, às nossas vistas. Mas, na realidade, ela já é mãe porque lá dentro a criança já está formada. É assim com as coisas do Eterno, ok? Então, foi assim com a relação da imagem, porque Salem é uma imagem fidedigna, ok? Já aqui, ó, semelhança vem da raiz demut, tá aqui, ó, demut. A raiz demut já é a questão da semelhança de caráter, tá ok? Aí sim. Isso é invisível. Por exemplo, o Eterno é amor, a gente deve agir em amor. O Eterno é verdade, a gente deve sempre falar a verdade e agir em verdade. O Eterno é paz, a gente deve ser as pessoas da Shalom. Né? Então, veja bem, na semelhança de caráter, aí sim, né? Não precisa de corpo nem de nada. Mas a questão é que esse versículo aqui, ó, de Bereshit, esse versículo, ele traz a palavra Tselem, Edemut, não é só Tselem. E aí é que é a questão, ok? Aí é que é a questão. Por quê? Porque Tselem é, na verdade, cópia exata, xerox, fotografia, imagem no sentido de literal perfeição. Quando você tira uma fotografia, a pessoa branca sai verde, azul? Não sai. A pessoa vai sair negra? Não sai. E o negro tira foto, vai sair branco? Não sai. A pessoa baixa, tira foto, sai alta? Não sai.
A mulher sai com forma... Não tem como. Sai mulher, sai idêntico como ela é. E é isso que está escrito aqui, ó, em Tsar. Tá ok? Então, nós temos o hebraico provando que o homem foi feito à imagem e semelhança do eterno e invisível, que um dia se revelaria à humanidade de forma visível. Olha os mistérios da palavra de Adonai. E que forma seria essa forma visível? É uma forma real de uma imagem de homem. Olha aqui o acróstico do nome do Eterno. Ó. Eles até montaram esse quadrinho aqui, é muito interessante, porque ó, aqui nós temos, tá vendo? O Yud e o Yud. Ok? Aqui a gente tem o Rei e o Rei. Aqui o Vav, e aqui o Rei. Forma a imagem de um homem. Ok? É na verdade exatamente isso. Os sábios de Israel, que creem no Mashiach, explicam que a imagem feita do Eterno visível é na verdade uma forma antecipada, uma forma de antecipação, tá? Do Messias e como o Messias viria, ou seja, é a forma do Messias. Incrível, não? Incrível. E quem afirma isso, inclusive, são rabinos que não creem ainda que Yeshua já é o Mashiach de Israel. Para você ter uma ideia como o hebraico compromete essa realidade da imagem aqui de Gênesis 1, 26. Ok? Isso é bem interessante. Vamos ao próximo. Veja bem. Aqui, ó, vamos treinar mais um pouquinho, né? Porque a gente já vai ver agora, começar um pouco das revelações do acróstico do Eterno. Por quê? O que ele envolve? Não é só o presente, o passado e o futuro. O nome do Eterno envolve mais coisas em sua revelação. E na forma de acróstico, ele amplia a sua revelação. Tá? Seria algo esplêndido aí, ó, como essa frase. Vamos ler aqui, ó. Yeshua HaMashiach Ve'Rua HaKodesh. Não é isso? Yeshua HaMashiach Ve'Rua HaKodesh. Né? E veja que curioso. De novo, nós temos aqui direto já a revelação do Altíssimo. Pega-se a primeira letra de cada palavra dessa frase e você forma o acróstico. Isso é muito sério para um judeu, para um israelita. Por quê? Quem estuda Gemátria, quem estuda as revelações do Altíssimo, tem interesse em pesquisa bíblica, quando olha uma frase em hebraico assim, ele já para tudo. Fala, peraí, tem mistério aí. Tem coisa muito forte aí. Aí não é uma mensagem somente inspirada pelo Rua. Aí é uma revelação do Adon Olam, do Senhor do Universo, do Adonai Todo-Poderoso. Entende? Por quê? Porque está formando o acróstico da assinatura, da forma como que ele gostaria de ser conhecido. Ele se apresentou a Moshe em Gênesis 3,15 falando, esse é o meu nome e nesse nome quero ser lembrado. Então, quando ele se revela assim, num acróstico ou em partes que a gente chama de selos, que são tipo segredos desvendados da Bíblia, existe uma técnica judaica, depois talvez eu faça um vídeo para vocês, da Roxiana aqui do Brasil, que chama-se Pardes. O que é Pardes? Seria a hermenêutica do cristianismo, tá? É aquela parte onde a gente consegue fazer uma cronologia, uma junção, uma interpretação fiel e profética ou mais profunda para se revelar as coisas da Bíblia. Então o Pardes tem vários níveis. E o nível Sod, que é o nível que revela outras mensagens dentro do próprio texto, né? Esse nível é o mais avançado. É um nível onde o Eterno está entregando segredos. Quem é treinado nesse tipo de pesquisa bíblica, bate o olho aqui e ele já para tudo. Para tudo porque olha o que está formando o início dessa frase. Então ele vai ter mais atenção para essa frase. Né? Formou o acróstico. Ó. Yud, Rei, Vav, Rei. Ó. Yud de Yeshua. Né? O Rei.
o Vav e o Rei, que é exatamente aqui, ó, Yeshua HaMashiach Ve'Ruach HaKodesh. É YHVH, que traduzindo, Yeshua ou Mashiach e Espírito Santo, Espírito puro, Espírito Kadosh, Espírito, né, de santidade. Então veja bem, na verdade, ó, Yud Rei Vav Rei é Yeshua, o Messias, Yud Rei Vav Rei é o Espírito Santo. Quem é o Eterno que com esse nome quer ser conhecido para toda a humanidade, seja no passado, presente ou futuro? Toda vez que o Eterno se manifesta à humanidade, quer que algo fique explícito e seja importante, seja de uma maneira muito séria, lembrada pelo homem, como uma ação dele, como uma forma dele, revelar o amor dele para você, revelar que é ele que está tratando com você, ele assina com a forma que ele deu o seu sagrado nome, ok? E o sagrado nome quer dizer que Yeshua é o Mashiach, ou que o Espírito Santo é tudo e o de Rei Vav Rei, ok? Isso é muito sério, tá? Por quê? Porque ele se revela assim, e isso é um acróstico do nome de Adonai, entende? Para que você pudesse saber que ele faria coisas e apareceria de outras formas, trazendo e portando o seu próprio nome, a fim de que a humanidade conhecesse melhor a ele, né? Em sua revelação, cada vez mais aproximada, cada vez mais real para nós, tá bom? O Eterno, então, é Yeshua na forma de Yeshua o Messias e Yeshua o Espírito Santo. Tá bom? O Espírito não é, na verdade, o próprio Adonai, o Espírito de Adonai? Pois é, então. Então vamos continuar. O acróstico Yud Rei Vav Rei e suas revelações. Quando ele aparece e assina esse nome. Olha que interessante aqui. Quem lembra, quando foi levado o Mashiach para o madeiro, havia uma frase aqui em cima posta, que era acusação. Os romanos tinham o costume de pregar ali a acusação pela qual aquela pessoa está pagando o preço da pena de morte, né? Ela foi acusada, foi sentenciada por causa daquilo que está escrito nessa placa aqui. E veja o que estava escrito. Yeshua Hanotzri Ve'Meler HaYehudim. Incrível, né? Olha aí, ó. Yeshua Hanotzri Ve'Meler HaYehudim. Então, todos que já sabem, essa frase já formou o acróstico Yud Rei Vav Rei, que é YHVH. Então, quando os judeus bateram o olho nessa frase de acusação que os romanos escreveram e viram a assinatura do Todo-Poderoso Adão Olam, Senhor do Universo, eles ficaram assim extremamente incomodados. Não, tira essa placa, tira isso daí. Eles falaram, não vou tirar, vai ficar, porque era desígnio do Eterno. O Eterno estava ali mostrando a sua vontade e o seu querer para a humanidade na pessoa do Messias, e ele assinou o nome dele em cima, para que todos pudessem ver, pelas mãos de gentios. Algo assombroso. Olha como é que foi aqui, ó. Yeshua Hanotzri Ve'Meler HaYehudim, ou Yahudim, que seria, o que é a tradução disso? Yeshua, o Nazareno, é o rei dos judeus. O rei de Israel. Ele foi morto por se declarar rei de Israel, e só Adonai é rei de Israel. Lembra que quando começou a ter rei sobre Israel, Adonai na verdade não queria, mas os homens ficaram pedindo, e aí teve muitos problemas, porque em vez de deixar o próprio Eterno reinar, eles que queriam ver alguém, queriam ter um rei, e pediram, e aí começou a ter problemas. E agora estava aqui diante deles. Olha lá, escrito em grego, né? Aqui eu não sei se é latim, e aqui em hebraico. Tá vendo? Estava aqui diante deles, Yeshua de Nazaré, o rei de Israel, o rei dos judeus. Tremendo, né, irmãos? Tremendo, formação do nome. Por quê? Porque YHVH é
na verdade, o Salvador e o Rei de Israel, tal qual está profetizado. Isso aqui, quem é judeu sabe de cor e salteado, irmãos. Muitos dos motivos pelo qual alguns judeus não aceitam o Mashiach Yeshua é exatamente por saber que Rei de Israel é o Serei. Tá bom? Veja bem aqui, ó, como ele se apresentou. Erié, Asher, Erié. Êxodo 3,14. Por quê? Ele deu um nome sagrado aqui. Quando ele dá esse nome sagrado, na verdade, ele usa mais esse verbo aqui, ó, serei. Ok? Serei. Que é Erié. E o Eterno vai se tornar tudo o que nós precisamos. Lembra que nós estudamos isso no vídeo 1? Então veja bem, o Eterno vai ser a nossa salvação. O Eterno vai ser o rei da nossa nação Israel, porque ele é o Criador de Israel. Então olha que tremendo. O verbo serei aqui, né? Ele seria salvação e rei. Ok? Logo, se Yeshua estava aqui, ó, né, no madeiro, e em cima dele está escrito que ele é rei, aqui, ó, ele é rei, ó, Meller, né? Aqui, ó, Meller. Como que fica? Como que fica, irmãos? Não tem para onde fugir, não tem para onde ir. Yeshua de Nazaré é rei dos judeus. Ele é o serei que se tornou a salvação, dando a vida por nós, derramando o seu sangue, sendo a nossa capará. Ele é o nosso salvador. Ele foi o único que venceu a morte e viveu de novo. Ele deu a vida espontaneamente. Ele morreu por nós. Ele sofreu por nós a morte, né, de sentenciada ali, na cruz. Veja bem. Alguns falam que é estaca, ou falam, enfim, a forma que os doutores mais perto chegaram, né, ninguém afirma plenamente, é a forma de cruz mesmo. Mas pouco importa, o Mashiach estava no madeiro, morrendo como o cordeiro de Adonai, do jeito que foi profetizado, de forma perfeita, cumprindo. Ele é o nosso Senhor Salvador, mas ele também é o nosso Rei. Começando a implantar o reino dos céus primeiro em nosso coração. E depois ele será rei físico também. Entende? Isso é algo extraordinário. Qual conclusão a gente chega dessas verdades, dessas obras gloriosas de Adonai? Que o acróstico revela o Mashiach. Por isso que Gênesis tem a imagem, Selem, do Messias, homem. Ok? Então a conclusão que a gente chega nas revelações é que o Eterno e o de Rei, Vav Rei, Serei, se torna o quê? Salvação encarnada, tal qual profetizado em Yeshayahu, Isaías 12, 2. Que mais que o Eterno é? Que mais que ele seria? Ele seria Immanuel Mashiach, ou seja, Elohim conosco, Adonai conosco. Adon Olam, o Senhor do Universo, em forma de homem. Isaías 7,14. Tá? Me perdoe aqueles que creem plenamente em Maimônides. Maimônides é uma bênção, é um eterno. Ele é um grande contribuidor do judaísmo moderno. Ok? Mas ele dá uma escorregada teológica muito feia, afirmando que o Mashiach não poderia... o Eterno não poderia se encarnar em forma de homem. Não, a nossa salvação seria encarnada, diz Yeshayahu, um profeta do judaísmo, conhecido como profeta messiânico, que vem muito antes de Maimônides, ok? Maimônides fala isso pela briga do falso cristianismo, das falsas teologias e torções da Bíblia, destruindo toda a verdade bíblica, né, do que existe aí. Mas... o judaísmo prega isso. Isso aqui é judaísmo. Isso aqui não existia, tá? Não existia cristianismo aqui nesse período, não. Nós estamos falando somente do Tanar, ok? Então, aquele que seria o que nós precisássemos, se tornou nossa salvação, se tornou o Eterno encarnado como Messias, será o descendente de Davi como rei eterno, tal qual profetizado também Isaías 11,
1 e 2 e também verso 10. E mais, as próprias escrituras afirmam que o Mashiach não tinha somente um fôlego de vida igual o homem, que foi feito a sua imagem física, corpórea, e também sua semelhança em atributos. Por que semelhança? Porque ele era mais do que a paz, que é o shalom, o amor, a pureza, em questão de atributos de caráter doados a nós. Ele era a pessoa amor. Ele era a pessoa vida encarnada. É diferente, porque naquele corpo, o que entra não é só um rua do Eterno. O que entra é o próprio Espírito. O Eterno é Espírito, é invisível. Mas o Eterno mesmo prepara um corpo para Ele mesmo e entra nesse corpo. É o que está profetizado, sabia? Adonai habitando no corpo do Mashiach. Onde está essa profecia? Está aqui, ó. Isaías 61, 1. Você pega as suas escrituras, vou pegar aqui a minha, tá? E vai ler Isaías 61, 1. Diz assim, ó, o Espírito de Adonai Yud-Hei Vav-Hei, Adonai Elohim, né? Algumas traduções, o Espírito do Senhor Deus, está sobre mim, pois Adonai me ungiu para proclamar as boas novas aos pobres, para libertar o quebrantado de coração, os cativos, levar luz, enfim. Aqui está falando do Mashiach em todo o contexto, só que está dizendo que o Espírito que estava no Mashiach é o Espírito do próprio Adonai nele. Ou seja, aquele corpo era habitado por Adonai, por Yud-Hei e Vav-Hei. Não é à toa que o seu acróstico aparece em todo lugar, ligado ao nome do Mashiach. Por quê? Quem é o Mashiach? É Adonai. Nós temos na Roxiana do México, nossa sede, inúmeros vídeos no YouTube comprovando isso. Nós temos o Rabino Tzadok Benderek, aqui do Rio de Janeiro, Brasil, com um livro, O Judaísmo Nazareno, comprovando também isso, com mais de 100 páginas, só mostrando a Elohut, que a gente fala, a divindade, né, de Yeshua, como sendo Yud-Hei e Vav-Hei. E muitos outros materiais. O Rabino Tzadok, ele aborda já essa informação no aramaico, que é mais raro e mais difícil. Porém, ele tem os melhores linguistas do aramaico do mundo em contato com ele, né? Ou melhor, na verdade, ali para confirmar a seriedade do seu trabalho e sua tese. Okay? Já o Roche David Azevedo, do México, ele tem tudo isso em hebraico. E nós temos também em outras literaturas e muitos outros. O Rabino, por exemplo, lá da República Dominicana, Shapira, também tem plena certeza que o Yud-Hei Vav-Hei é Adonai. E assim vai, irmãos, são muitos. Por quê? Porque ele mesmo afirmou, eu serei. Moshe, meu nome, eu serei, porque eu serei a sua salvação, eu serei o seu Mashiach, eu serei o seu rei da descendência de David, eu serei o corpo em que o próprio Eterno um dia habitou, na sua plenitude, na sua verdade. Então veja bem aqui, ó, Rua, Adonai, Adonai, e depois Adonai de novo. O que é essa frase? Essa frase, meu irmão, é a tradução. Sabe o que é isso aqui? É a tradução de Isaías. Tá? Aliás, desculpa, é Isaías no original, que eu li a tradução aqui. No original está assim, irmãos, ó. Adonai, Adonai e Adonai. Então, quem está habitando? Olha aqui a assinatura do sagrado. Quem está habitando o corpo do Mashiach? Quem? Adonai, Adonai. Está aqui, é só ler, ó. Quem conhece de hebraico, ó. Adonai. Yud-Hei, Vav-Hei. Depois, de novo, Yud-Hei, Vav-Hei. Não tem para onde fugir mais. O Eterno habitou o corpo que ele preparou para si na forma de Mashiach, profetizado em Yeshayahu, Isaías 61, verso 1. Tremendo, né, amados? Tremendo, maravilhoso.